Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias está no ar e a gente confere agora os destaques desta edição. Produtores rurais do Distrito Federal vão receber apoio gratuito para preparar a terra para o plantio. Aeroporto Regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, está sob nova gestão. Transição começou em abril e deve ser concluída ainda este mês. E ainda, a agência Barco da Caixa vai levar atendimento às cidades do Amazonas durante o mês de maio. É agora no CNT Notícias. O Aeroporto Regional da Serra Catarinense passou a ter uma nova gestão operacional. A empresa RDL Operações Aéreas assumiu a administração do local após vencer uma licitação do governo de Santa Catarina. Segundo o governo do estado, o contrato com a empresa responsável pela gestão anterior chegou ao fim e por isso foi necessário abrir um novo processo licitatório. A Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias também informou que o aeroporto continua sendo de responsabilidade do estado e que a empresa foi contratada apenas para a gestão operacional. O governo do Distrito Federal vai abrir as inscrições para o programa Preparo do Solo 2026. A iniciativa oferece mecanização agrícola gratuita para pequenos produtores rurais e deve beneficiar até 800 famílias neste ano. No campo, o preparo da terra é o primeiro passo para garantir uma boa colheita. Mas para muitos pequenos produtores, o custo das máquinas e do serviço ainda é um grande desafio. É para ajudar esses trabalhadores que o governo do Distrito Federal vai ampliar o programa Preparo do Solo. Então, o governo vai dar de forma gratuita o preparo dessa área para aquele agricultor que mais precisa, o agricultor familiar, o assentado, o acampamento que tem uma área coletiva. Então, são de fato as pessoas que mais precisam e que estão até já dentro dos programas de compras governamentais. Produtores rurais em situação de vulnerabilidade já podem se inscrever no programa, que oferece serviços gratuitos de aração e gradagem da terra. A expectativa é atender entre 600 e 800 famílias nesta edição. O público-alvo são aquelas famílias que estão inscritas no CadÚnico e também são assistidas pela Emater. Famílias assentadas no PRAT do governo do Distrito Federal, famílias assentadas pelo INCRA, inclusive acampamentos em suas áreas comunitárias. Sabemos que essas pessoas elas não têm muitas vezes o recurso para pagar para preparar o solo para o plantio. Criado em 2024, o programa começou atendendo 55 famílias e já chegou a cerca de 200 propriedades na última edição. Agora a expectativa do governo é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa. O governo do Distrito Federal, em continuidade a um processo já desde o ano passado, vem agora ampliando com 2 horas de serviço por família, por produtor inscrito e acompanhamento da Emater. Para que ele possa participar desse programa, basta que ele procure um dos escritórios da Emater espalhado pelo Distrito Federal ou fazer sua inscrição pelo site da Emater ou Secretaria de Agricultura. As inscrições vão até o dia 10 de junho e devem ser feitas pela internet nos sites da Emater ou da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. O resultado está previsto para o fim de julho. A seguir, a agência flutuante da Caixa vai passar por municípios do interior do Amazonas para facilitar o acesso da população a serviços bancários e benefícios sociais. A agência Barco da Caixa Econômica Federal vai percorrer cidades do interior do Amazonas ao longo deste mês de maio. Durante as visitas, a população poderá realizar serviços como desbloqueio de cartões, cadastro de senhas e atendimentos relacionados ao FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e benefícios do INSS. Segundo a Caixa, não haverá saque em dinheiro durante o atendimento. O atendimento será realizado das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde em todas as cidades. Mudando de assunto, a facilidade de comprar com apenas alguns cliques transformou a rotina dos brasileiros. Mas junto com a praticidade, também cresceram as reclamações, as fraudes e os problemas no ambiente digital. Mais de 8 milhões de queixas já foram registradas na plataforma do consumidor do governo federal. Um celular novo, uma roupa em promoção, a assinatura de um serviço de streaming.
No mundo digital, tudo parece estar a um clique de distância, mas o que era para ser praticidade muitas vezes termina em frustração. Produtos que não chegam, cobranças que o cliente não reconhece, golpes disfarçados de promoções e um consumidor cada vez mais exposto. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 8 milhões de reclamações já foram registradas na plataforma consumidor.gov.br e boa parte dos casos envolve o ambiente digital. Mesmo com o aumento dos conflitos, cerca de 80% das situações são resolvidas sem precisar chegar à justiça. As plataformas que reúnem diversos vendedores em um único site também estão no centro das discussões. Muitas vezes, o consumidor nem sabe exatamente com quem está negociando. E quando o problema acontece, surge a dúvida: quem deve responder? De forma geral, a jurisprudência brasileira tem entendido que essas plataformas que intermediam a relação de consumo, como os marketplaces, também podem ser responsabilizadas, principalmente quando participam da cadeia de fornecimento. Isso significa que, em muitos casos, o consumidor não precisa identificar exatamente quem foi o culpado pelo problema. Ele pode acionar tanto o vendedor quanto a própria plataforma. Com o avanço da tecnologia, o consumidor ganhou mais acesso à informação e aos canais de reclamação, mas também passou a enfrentar novos riscos. Links falsos, sites clonados, mensagens que imitam empresas conhecidas. Golpes cada vez mais sofisticados testam a atenção de quem compra pela internet. Isso porque existe uma desigualdade técnica, informacional e muitas vezes econômica em relação às empresas. Ao mesmo tempo, o acesso à informação e aos meios de reclamação aumentou, o que fortalece a posição do consumidor. A seguir, mulheres autistas e com TDAH que se desdobram para dar conta da maternidade. Milhares de mulheres em todo o mundo descobrem diagnósticos tardios de TDAH e TEA depois de serem mães. Apesar de desafiador e até assustador, é a partir do diagnóstico que começa uma jornada mais leve de autoaceitação e autoconhecimento. A maternidade é uma jornada de amor e dedicação, mas também de desafios intensos. Milhares de mulheres convivem com diversos sintomas e queixas ao longo da vida, sem terem a oportunidade de receberem diagnósticos precisos. Muitas delas só percebem que vivem com algum transtorno após o nascimento dos filhos, ao identificar os mesmos traços nas crianças. Esse médico, referência em autismo e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, explica quais são as principais características de uma mulher neurodivergente. Para o TDAH em mulheres, nós temos dificuldade crônica em focar em tarefas chatas, mesmo quando são importantes, procrastinação severa, acompanhada de uma culpa, esquecimento frequente de compromissos, dificuldade em fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, impulsividade emocional e a sensação constante de estar sobrecarregada. Já para o autismo, temos uma dificuldade em manter relacionamentos sociais, mesmo com esforço, uma necessidade extrema de rotina e de previsibilidade, desconforto desproporcional com sons, textura, luzes, cheiros, o interesse intenso em tópicos específicos e uma dificuldade em entender o que as pessoas querem dizer sem falar explicitamente, quando fica nas entrelinhas, quando é subliminar, além de um cansaço social intenso após interações. Esses traços devem estar presentes desde a infância e os profissionais especialistas levam em conta a história de vida das pacientes e os impactos desses sintomas no dia a dia, na vida real. Essa terapeuta conta como descobriu e os desafios que enfrentou. Eu fui diagnosticada com autismo nível de suporte 1, TDAH e altas habilidades e superdotação já com 46 anos. Foi uma descoberta bastante difícil para mim na época, Isso aconteceu após o diagnóstico dos meus filhos.
Então, durante uma vida inteira eu sofri com muita desregulação emocional, muitas dificuldades para compreender as pistas sociais ou o que as pessoas queriam me dizer. Então, por conta disso, desde a infância, adolescência, eu sofri muito bullying na escola, passei por bastante dificuldade relacional, tinha realmente problema nos trabalhos e acabava não ficando muito estável, né, no emprego. Então, isso gerou dificuldades financeiras diversas. Quando eu fui mãe, a dificuldade aumentou um pouco mais, porque eu tinha crianças chorando em casa, eu tinha toda aquela rotina diária, muitos estímulos, e era extremamente difícil lidar com aquilo. Estudos indicam que cerca de 96% dos indivíduos autistas apresentam dificuldades de processamento sensorial. Já em relação ao TDAH, historicamente o transtorno foi mais associado a meninos hiperativos e impulsivos. No entanto, a ciência moderna revela que ele se manifesta de forma diferente em mulheres, o que contribui para um subdiagnóstico massivo. No caso das mulheres adultas, é uma sobrecarga invisível, é um excesso que ninguém vê. Procurar ajuda de uma equipe multidisciplinar pode mudar todo o contexto para melhor. Saem a culpa, o medo, o sentimento de impotência e entram em cena a aceitação, o entendimento e uma maternidade mais saudável e equilibrada. Quando você entende como o seu cérebro funciona, você pode parar de lutar contra ele. Pode buscar ambientes e relacionamentos que funcionem com você e não contra você. Pode desenvolver estratégias que realmente funcionam para você. E aí eu costumo dizer para os pacientes que o diagnóstico ele não é uma sentença, ele é uma ferramenta, é um mapa, é clareza. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma autêntica. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma autêntica e funcional. Quando você entende como você funciona e você para de achar que tudo que você sente é frescura, a sua vida fica mais leve, você aprende a ter o suporte adequado. Então, iniciei o tratamento para o TDAH e assim a vida ficou mais fácil de ser vivida, ficou mais fácil de compreender meus filhos e, inclusive, profissionalmente me ajudou demais aí no entendimento dos meus pacientes. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Te encontro amanhã. Até lá.